Olá pessoal, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Gentileza. Aqui é Graziele Gueducci e Rubem Pereira do Desvendando Macaé. Hoje nós traremos um tema sobre um roteiro muito importante que a gente realiza na cidade, que é o roteiro Benedito Lacerda. É isso aí, turma. A gente vai falar um pouco hoje aí dessa grande figura aí que nasceu em Macaé e fez muita história na música popular brasileira. Vamos falar também sobre o nosso roteiro, né, que a gente faz aí nas ruas de Macaé, chamado A Macaé de Benedito Lacerda. É um roteiro em que a gente busca apresentar para as pessoas os locais aonde Benedito Lacerda viveu em Macaé. Lembrando que Benedito nasceu no dia 14 de março de 1903, né, filho de Dona Maria Lousada. Ele foi filho de mãe solteira. A mãe dele era trabalhadora doméstica em Macaé, trabalhava numa fazenda, e ela acaba ficando grávida do Benedito, né? Quer dizer, ela ficou grávida e não teve o apoio do pai, né? Na verdade, o pai era o patrão dela, que foi descoberto depois. Então, quem apoia a Dona Maria é a Irmandade de São Benedito, da Igreja São João Batista. Daí o nome dele ser Benedito. E o Lacerda vem do pai, tá? Que ela pegou lá do pai, que era o seu Matias Lacerda, né? E vamos nessa história aí. O roteiro Benedito Lacerda é um dos roteiros mais gostosos que tem, né? Por conta de ser um roteiro leve, né? É um walking tour que a gente faz. É um roteiro todo ali na área do entorno do Mercado de Peixes, da Igreja São João Batista, da Praça Veríssimo de Melo, do Cais do Mercado. Essa é a região onde Benedito viveu em Macaé, né? E onde hoje tem uma rua, né, que leva o seu nome, que homenageia ele, que é aquela rua que vai do Forte ao Mercado de Peixe. Tem rua, praça, né? Tem a Praça Benedito Lacerda ali em frente ao Mercado de Peixe. Esse roteiro nosso, vamos começar falando do roteiro, que aí a gente adentra na história do Benedito, né? O roteiro Benedito Lacerda é um roteiro que ele começa na Praça Veríssimo de Melo, em frente à Igreja São João Batista. Benedito Lacerda nasceu numa casa na Rua São João. A Rua São João é aquela rua que vai da Praça Veríssimo de Melo até onde hoje é a delegacia, no portão da entrada do Cais do Mercado de Peixes. Onde é a delegacia, né, hoje, aquela ali é o trechozinho da rua. É o Alfredes Estúdio, cabeleireiro antigo de Macaé, figuraça de Macaé. Uma casa toda de pele, que é uma casa antiga, aquela ali já é uma casa dos anos 50. E Benedito nasce em 1903 com o apoio ali da Irmandade de São João Batista, a Irmandade de São Benedito, da Igreja de São João Batista, com grandes dificuldades, né? Ele foi uma criança desnutrida. Então a gente sai do nosso roteiro contando essa história, mostrando a casa, mostrando a rua São João, mostrando ali a igreja, mostrando a praça, que foi o lugar, foi o quintal da casa dele, né? Onde ele criança brincava, assim como o Cais do Mercado também. E aí a gente vai dali, dá uma andada pela praça, que tem muitos monumentos importantes ali na Praça Veríssimo de Melo. A gente conta um pouco da história antecedente e a história da época contemporânea ao Benedito, ali, primeira década do século XX, entre 1903 e 1911. E dali a gente parte para a Rua da Praia, Mercado de Peixes, Cais do Mercado. A gente entra no Cais, passa pela Praça Benedito, e aí a gente vai pela Albino Soares e atravessa a Sana até a Rua da Pedreira, que hoje se chama Augusto de Carvalho. Essa é a Macaé de Benedito Lacerda, uma Macaé de 120 anos atrás, né? Para ser mais exato, 117, 110 anos atrás. E aí, ali a gente chega na Porta do Forte, né? Na Praia do Forte, que era a Praia dos Macaenses, e ali a gente adentra a Rua Benedito Lacerda. A Rua Benedito Lacerda é uma rua relativamente curta, né? Até escondida. Muitas pessoas perguntam pra gente, né, onde fica a Rua Benedito Lacerda. E uma coisa muito legal é que exatamente nessa rua é onde a gente tem uma das rodas de choro mais tradicionais de Macaé, que é onde fica o bar Bico da Coruja, pertinho ali da fábrica de gelo.
Então, em 2003, no centenário de Benedito, foram colocadas ali placas fazendo alusão às músicas de sucesso dele. São diversas placas. Se tornou um corredor cultural, né? É muito legal passar por ali e a gente poder significar a história de Benedito naquele local, né? Que foi o local da infância dele. Ele não morou ali naquela rua, tá? Quem morava ali era uma prima dele. Alguns cantores de rádio, um tempo mais à frente, lá pelos anos 30, 40, alguns cantores de rádio de grande sucesso que Benedito trazia a Macaé, ficavam ali na casa da prima dele e ele voltou muito a Macaé. Vamos começar a contar essa história de Benedito mesmo, Rubem? Sobre o Benedito. Então o roteiro, basicamente o roteiro que a gente faz é esse, né? Bom, a história de Benedito Lacerda, que a gente conta nesse roteiro todo, como eu já falei, começa com o nascimento dele ou com a gravidez da mãe dele, porque a maneira como foi a gestação dele marcou toda a vida dele depois, né? Ele, enquanto filho de uma mãe solteira, em 1903, a mãe dele sofreu muito preconceito, a mãe dele foi deixada de lado, foi expulsa da casa onde ela trabalhava, da fazenda onde ela trabalhava, e teve que ser acolhida pela Irmandade de São Benedito, ficou precisando de ajuda dos macaenses, né? E Benedito cresce uma criança desnutrida, que não tinha forças para andar, raquítica, né? Então, muito cedo a mãe dele teve que correr atrás de resolver esses problemas. E como que ela fez? Ela conseguiu, né, um emprego na cidade do Rio de Janeiro, como lavadeira, como doméstica. E ela pegou o filho, ainda criança, com cerca de 8 para 9 anos, e foi para o Rio de Janeiro morar no bairro do Estácio, morar na rua Maia Lacerda. Aí, essa fase aí, a gente tem hoje, uma coisa que é legal esclarecer do Benedito Lacerda, é que se você hoje abrir aí e jogar no Google, Benedito Lacerda, história, biografia, né? Você já vai encontrar algumas biografias contando a história correta, mas durante muito tempo as biografias dele falavam, né, que ele inclusive saiu em livros, isso e tal, programas de TV, falavam erroneamente que ele chega no Rio de Janeiro com 17 anos. Não foi isso. Isso acabou sendo dito porque a primeira menção que você tem a Benedito Lacerda, atualmente, é ele entrando para o exército, né? Entrando para as Forças Armadas. E olha só que coisa, a biografia que você encontra aí errada diz que Benedito Lacerda chega no Rio de Janeiro com 17 anos, já músico feito, tocando, por conta dele ter vivido em Macaé e tocado na banda Nova Aurora. Vamos acertar isso aí, vamos lá. Benedito Lacerda, por ter nascido na rua São João, que fica ali, é o início, né? A esquina que ele nasceu era a esquina da rua São João, que é a rua da delegacia ali da Polícia Civil hoje, com a rua da Igualdade, que começa lá onde é a Nova Aurora. Então ele nasce a 2 quarteirões da Nova Aurora. E a Nova Aurora, como ele mesmo depois falou na vida dele toda, foi a grande paixão da vida dele, foi quem despertou a música na criança Benedito Lacerda. Ele pode ter frequentado a Nova Aurora até os 8 anos, 9 anos de idade, quando a mãe dele vai para o Rio? Pode, porque a Nova Aurora sempre recebeu crianças. A gente tem um documentário dos anos 70 da banda Nova Aurora que tem crianças no ambiente do ensaio, crianças com instrumento. Porém, ele revela, a família dele revelou depois, o filho dele mais velho, o Oduvaldo Lacerda, eles revelaram pra gente, em algumas biografias, em entrevistas, em diversas pesquisas que a gente já fez sobre Benedito, que Benedito, quando entra pro exército, a paixão dele era tocar na banda. Mas só que ele não sabia música, ele não sabia ler partitura, ele não tinha condição de entrar já na banda. Ele tocava desde novo com a mãe dele, quando ele vai para o Rio, uma flautinha de lata, né? Ficava ali ouvindo o rádio, tirando as músicas de ouvido. Mas ele não tinha conhecimento de partitura, né? De teoria musical. Então ele entra para a banda e o mestre faz lá um teste com ele, o mestre da banda, e vê que ele não tinha iniciação musical, tinha um ótimo ouvido, né? Tinha um grande tino musical, e aí coloca ele para tocar bumbo. Ele entrou na banda do exército tocando, olha como a história é diferente do que é contada, hein? Entra tocando bumbo. Só que acontece o seguinte, ele era canhoto.
E dentro do desfile militar existia uma ordem unida e o mestre o tempo todo quis tirar ele que tocava o bumbo com a mão esquerda, o tempo todo mundo tocando com a mão direita e ele tocava com a esquerda. Aquilo foi apurrinhando o mestre de banda e o mestre fez de tudo para ele passar a tocar com a mão direita. E ele, nesse meio tempo, ele resolveu que ele ia fazer aula de música, como ele morava no Estácio, ele procurou um músico no Rio de Janeiro chamado Belarmino Souza, o pai do trompetista Ciro de Souza, que são músicos muito conhecidos no ambiente da banda do Corpo de Bombeiros, no ambiente do choro, né? E o Belarmino, um músico da velha guarda, já ali em 1910, 15, ele começa a dar aula para Benedito de teoria musical, e Benedito em 10 meses praticamente já estava lendo partitura, já estava até escrevendo as músicas que ele tirava de ouvido. Né, a tamanha vontade dele de aprender, e ele sabia dentro do âmago dele que ele tinha aquele dom, né, faltava conhecimento. Então Benedito Lacerda, rapidamente na banda, ele sai do bumbo e vai para a flauta, né, e dá assim, deixa todo mundo estupefato com aquela evolução musical que ele teve ali, dos 17 para os 18 anos. A gente está falando aí de 1920, 1921, né? E de maneira que Benedito, depois que ele passa a tocar essa flauta, que a banda aceita ele, em um ano, ele evolui de uma maneira assim estupenda, de modo que ele se torna profissional. Né? Então, em 1922, com Benedito ali com 18 anos, 19 anos, né? Ele larga as Forças Armadas e resolve ir viver a vida de músico popular no Rio de Janeiro. Ele morava na rua Maia Lacerda, no Estácio, um berço de bambas, muito amigo dos bambas do Estácio, né? O Rubens Soares, o Mano Rubens, Ismael Silva também, a turma que ele tinha contato, o Bide, né, da percussão, não o Bide da flauta. E aí o Bide, para vocês terem noção, que era muito amigo dele, foi criado ali junto com ele. O Bide é o criador do surdo na escola de samba, né? Tinha o bumbo da banda, que era a coisa que Benedito tocou lá na banda marcial, mas o Bide foi o cara que pegou uma lata de manteiga, colocou um couro de gato e desceu o Estácio tocando aquilo numa batucada e acabou criando esse instrumento. E Benedito vivia ele era instrumental basicamente, era um grupo a tocar choro, né? Mas só que tinha uma diferença dos grupos tradicionais, porque o grupo dele tinha ele na flauta, tinha 2 violões e tinha diversas percussões, que era essa turma do Estácio, que tocava repique, tocava o surdo, o Bide tocava o surdo, tinha pandeiro, o pandeiro é mais tradicional, né, nessas formações, e miúdos, né, tocando vários miúdos, né, agogô, reco-reco, coisas do terreiro. Tanto que Benedito, nessa fase, grava uma das primeiras gravações que tem na história brasileira de um pai de santo que ele leva para dentro do estúdio para gravar uma macumba. Por quê? Porque esses músicos todos vinham da tradição de terreiro, vinham da tradição ali do Estácio, de pessoas de percussão. Esse é o grupo Gente do Morro. Em 1922, Benedito está inaugurando o rádio no Brasil. A transmissão oficial do rádio no Brasil, feita por Roquete Pinto, quem está presente lá é Benedito e seu conjunto, o grupo Gente do Morro, né? Isso também está documentado na história. Então você vê, o que deixa muita gente assim, confunde muita gente, porque acha, como que pode? Se ele com 17 anos ele estava tocando bumbo na banda do Exército. Depois ele passa depois da banda do Exército para a banda da Polícia Militar, já tocando flauta, faz uma prova, toca o Guarani de Carlos Gomes de cor. Você vê, com 1 ano de flauta praticamente, 2 anos que ele estava tocando flauta e lendo partitura, ele toca aquela música de cor e passa em primeiro lugar e vira músico de primeira classe, né? Só que aí ele vai começando a fazer o trabalho de música popular dele com os amigos dele do Estácio, e aí explode, né? Faz um grande sucesso. Ele também sacou logo ali no nascimento do rádio que aquele veículo ia precisar de profissionais para poder... O rádio, quando ele nasce, não tem programação gravada, né? Não existe programação gravada. Era tudo feito ao vivo, inclusive as partes musicais, as propagandas, e para isso precisava de um conjunto que ficasse no estúdio junto com o locutor, que era o speaker na época, né?
o conjunto ficava ali para fazer propaganda. Quando entrava propaganda lá do xarope e tal, o grupo fazia uma vinheta, o cara falava e ele finalizava. Não tinha nada gravado, era tudo ao vivo. E Benedito, com a malandragem que ele tinha de tocar, tirar tudo de ouvido, os músicos que estavam com ele eram sempre músicos muito bons, ele acaba sendo contratado logo ali na fase inicial do rádio, né? Já que ele participou da inauguração do rádio no Brasil, e o conjunto dele resolve aquilo muito bem, né? E ele fica assim sendo chamado por todas as rádios, todo mundo queria ter Benedito Lacerda em seu conjunto. Na verdade, nesse tempo era o Gente do Morro. E ele vai criando uma história ali, e depois de ele fazer algumas rodadas pelo Brasil com o conjunto dele, fazer algumas viagens, ele faz uma viagem com o Noel Rosa e o conjunto dele, passa pela cidade de Campos. Existe até essa foto bem conhecida do conjunto de Benedito. Na verdade era o Gente do Morro, né? O Gente do Morro, com o Noel Rosa sentado no banco da Praça São Salvador em Campos. Nessa viagem, eles eram muito jovens ainda, né? O Noel não era fácil. Noel era um cara que fazia bagunça mesmo, e todos eles ali eram jovens que podemos até chamar de arengueiros, como era o pessoal da Mangueira. E eles acabam fazendo tanta algazarra em Campos que eles são expulsos da pensão que eles estavam dormindo, né? E tem história. O Benedito se estressa ali vendo aquela bagunçada toda e resolve que quando ele voltasse para o Rio, ele ia fazer um conjunto com músicos mais profissionais, sabe, ele não queria bagunça, até porque ele sabia que o cenário do profissional para o rádio estava ali batendo a porta dele, dependia só dele, né, ser mais maduro, ter músicos que ele pudesse contar junto com ele. E aí ele volta para o Rio de Janeiro a partir daí, em 1934, e já forma o Regional de Benedito Lacerda. Esse Regional de Benedito Lacerda acaba se tornando o grupo mais disputado na fase de ouro do rádio, né? O rádio começa em 22, mas ali já nos anos 30 o rádio já era um veículo de grande propagação, o Brasil todo estava ligado, principalmente nos rádios do Rio de Janeiro, nas rádios, né? E aí o Benedito já é contratado logo ali para tocar inicialmente na Rádio Tupi, né? Depois ele vai para Marinque Veiga, ele roda várias rádios, inclusive ele era procurado pelas rádios, e aí uma das rádios contrata ele com o conjunto, está contratado para tocar aqui, não pode tocar em outra rádio. Mas aí, como ele era muito procurado, ele pegou o grupo dele, deu outro nome ao grupo e passou a tocar na outra rádio também com outro nome, porque a rádio não mostrava a cara de ninguém. Então ele tinha o Regional de Benedito Lacerda, mas concomitantemente ele criou o Boêmios da Cidade, né? Que era um grupo que era o Regional, só que tinha outro nome. Depois também ele bota o Luiz Americano para tocar no Regional e dá o nome de Luiz Americano em seu conjunto. Na verdade era o Regional de Benedito Lacerda. E nessa dele, os músicos que tocavam com ele nessa época tocavam do primeiro programa que tinha às 5 da manhã, que era a Hora do Pato, né? Que era o programa do Cazé, que depois também se torna um grande sucesso no rádio. Estava iniciando o Cazé ainda, né? Ademar Cazé vem a ser, se eu não me engano, pai ou avô da Regina Cazé, que a gente conhece hoje. E ele começa às 5 da manhã tocando, vai até 10 horas da noite, era o dia inteiro. Isso durou até os anos 50. Né? Benedito falece em 58, em 51 ele já não está mais trabalhando tanto. Mas ele foi um cara que ele abraçou aquilo ali aguerridamente e passou a trabalhar onde contratassem ele, nem que ele tivesse que trocar o nome do conjunto para fechar aquele contrato. Todos os cantores queriam gravar com eles, né? O Benedito começa com uma formação, né? No Gente do Morro era o primeiro conjunto, mais percussivo. A partir de 34, o Regional de Benedito Lacerda. E aí ele vai mudando a formação até ele cristalizar uma formação que era Benedito na flauta, Orondino Silva, o famoso Dino 7 cordas, no violão de 6 cordas. Só nos anos 50 que ele vai passar, meados dos anos 40 que ele passa para os 7 cordas. Jaime Florense, grande meira, no violão de 6, então ele tinha essa dupla de violão que o Dino ele profissionalizou. Ele coloca o Dino para tocar com ele com 17 anos. E aí, no cavaquinho, o Valdiro Tramontano, o famoso canhoto. E na percussão ele foi variando. Aí uma época era Gilson de Freitas, depois ele ficou com o Russo do pandeiro muito tempo. O Russo foi um cara que se destacava muito porque ele era um percussionista que tocava muito bem
mas compunha também, cantava, tinha uma orquestra que ele rodava o mundo. Com essa orquestra ele fazia malabarismos com pandeiro, ele, além de tocar muito bem, ele fazia malabarismo, dançava, pulava, então era um showman. E aí Benedito profissionaliza esse grupo, coloca esse grupo mesmo para tocar seriamente, instituiu um sistema de multas para quem atrasasse na chegada de um trabalho, ou quem faltasse ao ensaio ou ao trabalho. Essas multas depois vão recair sobre ele, porque nos início dos anos 50 ele vai parando de tocar e as multas que ele dava em quem era atrasado caíram para cima dele, que ele passou no ir mais nos ensaios, ele meio que foi largando o grupo, né? Isso a gente vai contar ele mais para frente. Então Benedito Lacerda, com seu regional cristalizado com essa formação, Dino, Meira, Canhoto, Gilson, depois o Russo e Benedito, eles gravam com todos os cantores da época, né? Orlando Silva, Francisco Alves, Carlos Galhardo, Carmen Miranda, Aracide Almeida, muitos outros cantores também, menos conhecidos um pouco, mas de sucesso, Isaurinha Garcia. E ele se torna assim o grupo de maior nome no rádio brasileiro, o maior regional de todos os tempos, porque aquela fase de ouro nunca foi superada, né? E Benedito ali estava pronto para o que der e vier com seu regional, gravando as primeiras gravações também de samba pelo selo Brunswick. Ele faz lá com gente do Morro, depois ele passa a fazer gravações com o regional dele acompanhando todo mundo, discos solo, sempre compondo também. O Dino compunha muito, o Jaime Florencio compunha muito. O Jaime Florencio faz uma flauta para ele, um choro para ele chamado Minha Flauta de Prata, porque o Benedito, em 1931, se eu não me engano, ele participa de um concurso do jornal A Noite, que é o jornal anterior ao Globo, né, que era do Irineu Marinho. E aí esse jornal faz um concurso em que o prêmio era uma flauta de prata, né, para o solista que fizesse o melhor número. E Benedito vai lá e ganha esse prêmio, ganha essa flauta de prata. E sempre fazendo muito sucesso, sempre muito laureado, sempre, sabe, muito festejado, aplaudido. Um conjunto assim fabuloso. Hoje a gente no YouTube, a gente consegue ouvir muitas gravações do Gente do Morro, depois o Regional de Benedito Lacerda, e esses cantores todos da Era de Ouro do rádio no Brasil sendo acompanhados por ele, né? E o Pixinguinha? Onde que o Pixinguinha entra nessa história? Pixinguinha vai entrar já nos anos 40, numa fase um pouco posterior. Aí Benedito deslancha, grava com todo mundo, toca com todo mundo, é parceiro de Erivelto Martins, de Roberto Martins, diversos cantores, diversos compositores. Em 39 ele compõe o seu maior sucesso popular, que é a marchinha A Jardineira. Deixa eu cantar um pedacinho. Canta um trechinho pra turma lá lembrar. Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Olha aí. Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. É essa música. Essa música aí, né, até hoje, ela, toda criança, logo que começa a despertar o ouvido, descobre essa música, todo carnaval ela é tocada. E muitas vezes a gente não sabe quem é realmente o autor, né? Essa música é gravada em outubro, né, de 38, lançada no carnaval de 39, já um sucesso pelo Francisco Alves. Não, quem gravou foi Orlando Silva. Orlando Silva já viram um sucesso assim estupendo, um sucesso enorme. Fez tanto sucesso que alguns músicos começaram a levantar essa música aí. Ele roubou do rancho Filhas da Jardineira, que cantavam um refrão parecido. Aparece outro também, detratores, né? Benedito teve muitos detratores durante a vida, é uma coisa importante da gente tratar disso. E acaba que quando você, né, eu comecei a pesquisar Benedito Lacerda no ano 2000, né, porque eu sou de Macaé, sou macaense, comecei a me envolver com música e fui descobrindo Benedito, Pixinguinha. E quando eu fui ver aquelas gravações que a gente ouve de Pixinguinha com Benedito, a gente acha que é Pixinguinha tocando a flauta, né? Na verdade não, quem está tocando a flauta é Benedito, que era o solista. Pixinguinha fazia o papel de contraponto, de um parceiro que acompanhava ele no saxofone, acabou criando uma linguagem ali de contraponto, né? Toda uma coisa muito rica na música brasileira. Mas aí eu fui me interessar por Benedito, fui pesquisar mais sobre a vida dele, né? Sobre a obra dele, aí você se depara com uma coisa enorme, assim, muito rica,
Você, quando fala de Benedito Lacerda ou pesquisa a vida dele, a obra dele, você passa por todas as fases da música popular brasileira, da fase do rádio, da fase das gravadoras, da fase do samba, diversas fases do samba, inclusive. São muitos compositores e cantores que conviveram com ele, foram apadrinhados por ele, né? Nelson Gonçalves é um deles, Moreira da Silva foi apadrinhado por ele, diversos compositores, cantores, músicos como Dino Sete Cordas. Então, quando você entra nessa onda dos detratores dele, que começaram a falar, principalmente que ele morreu muito novo, né? Ele morre cedo, ele morre com 54 anos, 55 anos incompletos, 54 anos, faltando ali um mês para ele completar 55 anos, né? Então ele morre em 16 de fevereiro, ele nasceu em 14 de março, ele morre em 16 de fevereiro de 58. Como ele nasceu em 1903, começam a detratar muito ele, falar que ele tinha roubado a jardineira do rancho, que ele pegou uma música folclórica e, né, como se ninguém tivesse feito isso antes. E rola uma briga também entre alguns músicos, até nos anos 90 ainda, escreveram livros malhando Benedito Lacerda. Pô, eu sempre pensei assim, se Benedito Lacerda era um ladrão de música, Pixinguinha não valia nada então, porque viveu com ele, foi um grande amigo dele, quando ele morreu estava deitado no caixão dele chorando. Dino e Meira, né, que conviveram com ele a vida toda, Canhoto, todos eles são respeitadíssimos. Mas Benedito, como morre novo, começa a ter muitos detratores, né, por causa de brigas dele. Benedito, realmente, ele era um cara que, por ser líder, ele tinha que ter pulso firme. Imagina, no início da profissionalização da carreira de músico, ele tinha que ser firme com os músicos. E isso não quer dizer que ele estava certo em algumas reações que ele teve. Ele teve reações os pandeiristas sofriam muito na mão dele, né? Até hoje, os grandes chorões sempre tem um olhar assim meio... Porque ele tocava as músicas, se o cara não viesse junto com ele, meu irmão, ele parava tudo e mandava o cara parar de tocar. Então, isso gerava confusões, brigas, né? Briga mesmo, corporal. E Benedito era do Estácio, né? Ele nasceu em Macaé, mas foi criado ali com os malandros do Estácio, com os bambas do Estácio. Então Benedito lançava logo um rabo de arraia, dava logo um tabefe, né? Que é uma coisa que não se faz isso, né? Mas ele, né? No domínio que ele tinha ali, e isso acabou gerando muitas controvérsias, muitas brigas. Se ele tivesse vivido um pouco mais, talvez não tivesse dado espaço para os detratores virem falar mal dele, né? Mas isso é uma coisa que tem que falar. E aí essa coisa dos detratores tem em direção a Pixinguinha, porque Benedito já era um artista feito, já estava ali com a vida grande, né? Ele sai de ser filho de uma mãe solteira numa cidade pequena, passando fome, vai para o Rio de Janeiro, a mãe dele vira lavadeira no Estácio, vira trabalhadora doméstica, e ele consegue no trabalho dele com música, fechando todos os contratos que ele podia, comprando um apartamento para a mãe, comprando casa para ele, a família dele passou a viver muito bem, ele trabalhava de sol a sol, virou um cara assim, a rádio, os diretores de rádio ouviam muito ele antes de contratar algum profissional, de modo que ele pôde virar padrinho de várias pessoas justamente por isso, né? Então quando chega ali o ano de 1945, 46, alguns amigos procuram ele e falam: Benedito, a gente está precisando aí se juntar para dar uma força a Pixinguinha. Pixinguinha está com problemas, né, financeiros, está para perder a casa dele, e ele já não faz mais tantos arranjos como ele fazia, né? Pixinguinha é um dos primeiros arranjadores contratados do Brasil, já não estava mais fazendo tantos arranjos, não fazia tantos shows, né? Já estava ali quase que no ostracismo. Não podemos falar ostracismo porque Pixinguinha é Pixinguinha, né? Mas ele estava numa situação financeira complicada. E aí Benedito procura ele logo, os dois entram num acordo para fazer uma dupla, né? Benedito tinha condições, portas abertas em todas as gravadoras e rádios, então ele fecha com a RCA Victor, né, de fazer uma série de gravações junto com o Pixinguinha, e aí o Pixinguinha uma grana para Pixinguinha poder pagar essas dívidas aí. E até nisso o pessoal conseguiu entrar como detrator, né, falando que ele obrigou Pixinguinha a largar a flauta. Pô, Pixinguinha era um bobão, então,
não tinha gente que sabe o tamanho dele, né? Como o Pixinguinha viveu até os seus 80 anos, né, praticamente, ninguém fala de Pixinguinha. Mas Benedito, como morreu novo, ficou aquela briga ali, aquela coisa. Então, os dois começam fazendo algumas gravações e acabam fazendo 25 long plays, né? Compuseram muito choro juntos, né? Teve coisas que era só de Pixinguinha e o nome de Benedito entrou? Teve músicas que era só de Benedito e Pixinguinha entrou? Também teve. E teve coisas que eles fizeram juntos. Essas fofocadas que geraram acabou fazendo com que muitas pessoas não olhassem Benedito, né, como ele deveria ser olhado, respeitosamente. E aí eu vejo que essas pessoas perdem completamente o fio da meada da música popular quando querem tirar Benedito da história, né, e tal, não conseguem entender grande parte da história da música popular brasileira, do rádio, do disco, não consegue, porque Benedito foi figura central, né? Benedito Lacerda fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele sempre foi um lutador pelos direitos autorais, que no início o direito autoral estava ligado ao SBAT, né? Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, e o direito autoral que era repassado para o compositor, para o músico, era muito pequeno, muito ínfimo. E ele virou diretor financeiro da SBAT, viu que tinha um bolão de dinheiro entrando para os autores teatrais, e os músicos, compositores ficavam com... Então ele resolve abrir uma sociedade brasileira de arrecadação, que é a SBACEN. Ele é fundador do SBACEN, e ele acaba ali unificando, né, o recebimento de direito autoral para os músicos, arranjadores e intérpretes. Isso faz com que ele é um grande lutador, né, pelos direitos autorais, e ele acaba ganhando uma grana muito forte, só com jardineiro, imagina, só com a jardineira ele ganhava muito direito autoral. E ali ele reúne vários compositores, Ari Barroso, Bororó, diversos compositores se unem, né, para sair fora daquele dinheirinho pequeno que vinha do SBAT, fundam essa sociedade arrecadadora, e Benedito logo passa a ser um músico assim, um grande astro, né? Tocava em todos os cassinos que tinha, tocava no Uruguai, tocava na América do Sul toda, fazia grandes turnês pelo Brasil, e ele se tornou parceiro de Erivelto Martins, e os dois acabaram comprando um avião no início dos anos 40. Compraram um avião. Esse avião foi comprado em diversas prestações de um político chamado Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros, o Benedito fez, né, marchinhas para ele, para a campanha política dele e tal, e viu que ele tinha um avião lá, que ele não sabia o que fazer com aquele avião. Benedito e Erivelto compram esse avião. Então Benedito é o primeiro artista brasileiro, o primeiro músico, né? Junto a Erivelto, a adquirir um avião. E esse avião ele fazia turnês para o Nordeste, para o Norte, para o Sul. Ele emprestava para os cantores também utilizar aquele avião, né? E quando chega essa fase de Pixinguinha, Benedito já era um grande astro, estava no auge de tudo, né? E ele dá a mão ao amigo Pixinguinha, traz Pixinguinha ali de volta para a luz, pro holofote, né? Para gravar suas músicas, ganhar direito autoral, e ele acaba resolvendo a situação financeira de Pixinguinha. Eu acho que só em ele ter feito isso já seria motivo para respeitarem ele, né? Mas eu tenho essa indignação, né, que eu vejo alguns músicos hoje em dia ainda indo no caminho que algumas pessoas foram de querer falar que Benedito não era isso tudo, e aí não consegue entender a música popular brasileira. Então Benedito chega uma fase em que o Walt Disney vem para o Brasil, né, naquela coisa da política de boa vizinhança, e o Walt Disney muito sagaz, muito esperto, vendo ali as figuras brasileiras e tal, ele se inspira em algumas pessoas, no linguajar, no jeito de andar e tal, e cria um personagem muito emblemático, que é o Zé Carioca, né? Que é o Joey Carioca, né? Mas pra gente Zé Carioca. O Zé Carioca é inspirado no Zezinho, que era um violonista de São Paulo e era speaker também, que acaba sendo quem faz a voz do Zé Carioca. Aquela voz do Carioca não é a voz em português, né? Não é uma pessoa que criou aquela voz. Aquela voz era do José Patrocínio de Oliveira, paulista. O Walt Disney, ele saca algumas
pessoas. O padrinho da Carmen Miranda também, Josué, que era violonista, que tinha todo um jeito malandro de falar e andar. E ele saca Benedito também, com toda a sua malemolência, a sua flauta malandreada e tal. Então ele junta essas figuras e cria o personagem Zé Carioca, que tinha a voz do Zezinho, lá de São Paulo, tinha o jeitão malandro e leve, divertido do Josué. É Josué, né? Se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo. E o Zé Carioca era flautista. E aquela flauta que o Zé Carioca toca é nada mais, nada menos que Benedito que fez aquela flauta, né? A pedido do Walt, tem fotos dele com o Walt Disney. É uma história muito forte. Tem muitos músicos americanos que acabam gravando músicas de Benedito, como a organista Ethel Smith. Isso tudo está no YouTube, essas gravações. Então você vê, ele inspirou um personagem fortíssimo, né, que é o Zé Carioca, um personagem internacional que leva o Brasil, né, numa fase áurea. É um papagaio, né? É um papagaio também, que é um... Figura bem emblemática brasileira mesmo. Então, o Benedito, ele era esse astro, ele se tornou esse astro, né, da música popular, da música mundial, grande compositor, lutador por direito autoral, criador do conjunto mais respeitado e mais contratado do rádio. E aí ele faz essa parceria com o Pixinguinha, que assim, tem muita gente que só conhece a parte dele com o Pixinguinha, mas olha a história precedente dele, né? Foi muita batalha, ele gravou muito. Hoje é muito difícil fazer uma discografia. Eu vejo ele como um pleno brasileiro, que saiu da miséria, né, e conseguiu se levantar. Aproveitou as oportunidades que ele encontrou no caminho, né, pelo amor que ele tinha, a facilidade, né, a habilidade que ele tinha da música, ele aproveitou as oportunidades que ele teve e se tornou um ícone mundial, né? Tanto que a gente tem um personagem de Walt Disney que também é inspirado nele. Benedito Lacerda, cara, são muitas histórias, né? São muitas histórias. Tem 2 biografias feitas do Benedito. Tem essa aqui, né? Benedito Lacerda e a Saudade Ficou, que é do Jadir Zanatti, que é a primeira biografia que sai dele nos anos 2000. Depois vem a biografia feita pelo Castelo Branco, que era um concunhado dele, né? Concunhado dele, da família, foi quem teve acesso ao baú dele, teve acesso aos filhos dele, os depoimentos dos filhos de Benedito, das filhas, né? Então é uma biografia bem completa, do Benedito, né? Essa do Castelo Branco, Sidney Castelo Branco, e lá tem muito bem contada essa história, tanto a história da infância dele, quanto a história da juventude, da chegada dele no staff, da profissionalização, dessa coisa dele entrar tocando bumbo, dele virar músico de primeira classe na banda da Polícia Militar, que não era uma brincadeira ser músico de primeira classe, tinha um soldo muito bom, e ele acaba abrindo mão disso tudo e vai ser músico popular, vai criar conjuntos, vai profissionalizar músicos. E fortalecer também, né? Profissionalizar pessoas que viraram grandes ícones no Brasil, né? Ser padrinho, ele foi padrinho, como eu falei, do Nelson Gonçalves. O Nelson Gonçalves tinha uma coisa que ele não era gago, mas ele atropelava as palavras quando ele falava, de modo que ele não conseguia se comunicar direito. E aí o Nelson Gonçalves cantava muito bem, jovem, tinha uma voz ótima, era boxeador, né? Ele grava um acetato e manda para um diretor de rádio, né? Esse diretor da rádio ouve esse acetato lá, e aí Benedito chega na hora, na sala do diretor, e ouve junto com ele e fala, realmente, um menino, isso aí, que vozeirão, hein? Eu sei quem é esse rapaz, vamos trazer ele aqui, né? E aí o Nelson Gonçalves é levado à presença desse diretor de rádio, e quando ele chega lá, ele embolando as palavras, né? Então o cara falou assim, não, mas não pode. Como é que pode esse rapaz? Ele não consegue nem falar, não foi ele que gravou aquilo não, é mentira. Isso aí tem alguma coisa aí. Aí Benedito é que fala, rapaz, muitos gagos na hora de cantar não gaguejam. Essa coisa que ele tem aí, é ele cantando, vamos lá, chama lá o regional. Aí falou pra ele, pô, Nat King Cole, cara. Nat King Cole era gago. Olha como é que o cara cantava. Então Benedito acaba se tornando padrinho do Nelson Gonçalves, porque ele que chegou, botou o cara na parede e falou, não, vamos lá, você não vai dispensar o menino não. Deu oportunidade. Vamos ouvir ele, chama o regional, chama os músicos. E o cara cantou lindamente, o cara ficou de boca aberta e resolve gravar. Nelson Gonçalves, dentro da RCA, ele tem na entrada da RCA americana, tem uma foto enorme de Elvis Presley e uma de Nelson Gonçalves. Sabe por quê? Por causa do vendedor de discos que ele foi para aquela empresa. O que virou Nelson Gonçalves de um artista que trazia muito rendimento para a gravadora? E quem foi o padrinho dele? Benedito Lacerda. Ele sempre contou isso, tem vídeos, né? Assim como ele foi
de Moreira da Silva, Kid Morengueira, de diversas outras pessoas, de diversos músicos, né? Então Benedito acaba fazendo essa parceria com o Pixinguinha até os anos 50, início dos anos 50, e Benedito, ele fumava muito, ele era fumante. Então, o cara que toca flauta precisa ter o pulmão muito... Precisa de fôlego. Precisa de fôlego, né? E ele fumava muito. E ele fumava o cigarro dele, né? E quando estava tocando, ele acabava fumando, né, o cigarro do Meira, dos outros músicos. Naquele tempo o pessoal entrava na sala de aula, o professor entrava na sala de aula e acendia um cigarro, né? Entrava num estúdio fechado e acendia um cigarro. O Meira, para vocês terem ideia, o Jaime Florenzi, que era o violonista dele, que foi professor de Rafael Rabelo, de Baden Powell, né, de Maurício Carrilho, olha só quem era o Meira. O Meira, ele tinha um violão que ele chamava de cara suja, porque o violão tinha uma marca de cinza de cigarro no violão, de tanto que ele fumava. E ele chamaria, o que o Baden depois passou a fazer, ele botava o cigarro aqui, ó, entre o dedo 3 e 4, e tocava com o cigarro aceso aqui, ó. Às vezes ele nem fumava, o cigarro ia diminuindo com ele tocando. E aquela fumaça ia para onde? Ia lá para a flauta do Benedito. O Benedito também fumava. Co-fumante. Então o Benedito começa a perder o fôlego, né? E começa a sentir muito pulmão, e já com muito dinheiro, né? Então ele começa a virar empresário, comprar terra, comprou uma granja em Campo Grande, comprou um terreno em Macaé e volta a ter uma casa em Macaé, passa a visitar muito Macaé, né? Passa a trazer Pixinguinha. Eles desciam na estação de trem, que é essa estação mais recente nossa, ali na Eusébio de Queiroz, eles vinham a pé, eles desciam do trem e vinham a pé tocando pela cidade, batia a continência para Santa Cecília, na Nova Aurora, e ia para a sorveteria Vem Cá, ia para alguns botiquins da cidade para beber uma gelada e tocar. Ele trouxe Pixinguinha, ele trouxe Ciro Monteiro, trouxe Raul, Jorge Veiga, ele trouxe diversos astros do rádio, que eram pessoas de grande sucesso, para conhecer a Macaé que ele amava, né? E cada vez mais ele visita Macaé, cada vez menos ele toca com o grupo dele, que vai se tornando aos poucos Regional do Canhoto. E Benedito acaba parando de tocar com eles mesmo, ali em 54, 53 por aí. O Regional se reorganiza com o Canhoto à frente, e esse Regional grava Lobão, né? O Regional grava de Carmen Miranda Lobão. A dupla Dino e Meira foram 50 anos de tocando juntos, né? Tanto que eles faziam vozes de violão juntas, casadas, sem ensaiar. Então Benedito é esse astro que a gente faz hoje. E o mais a gente vai deixar para o roteiro, porque se ele passar a quarentena, a gente vai colocar nossos roteiros na rua, e o roteiro, a Macaé de Benedito Lacerda, é um deles. Eu gostaria, para finalizar aqui, que a gente já está finalizando, ler a contracapa do livro. É um texto bem pequeno. O velho mestre Pixinguinha, quando chegou no velório do amigo e parceiro Benedito Lacerda, acompanhado dos integrantes da velha guarda, debruçou-se sobre o corpo e declarou: perdi meu irmão. Visivelmente abatido, disse: fomos parceiros e amigos do peito. Agora não vou mais ouvir a voz do Benedito ao telefone quando ele me chamava de madrugada. Como é, Pixingona? Ele me chamava assim: vamos sair? Muitos poderão estar de acordo, mas eu me pergunto agora: quem é que vai nos dar outra valsa como Nininha? Ninguém maior que ele, sentenciou o mestre Pixinguinha. E Benedito morre num dia de carnaval, num domingo de carnaval. A sua marcha, assim que ele morre no hospital lá em Santa Teresa, assim que a informação vai chegando à cidade do Rio de Janeiro, ao centro ali, a Rio Branco, todos os bailes, todos os blocos passam a cantar e tocar a Jardineira, né, em homenagem a ele. Então ele falece no dia 16 de fevereiro, um domingo de carnaval. Naquele tempo era o primeiro dia de carnaval que acontecia, né? Então essa é a história assim, de Benedito contada para informar vocês, para trazer esse nome, para acariciar essa memória e para convidar vocês a conhecer também mais dessa história nos nossos roteiros. Assim que passar essa quarentena, que passar toda essa onda, a gente vai voltar a fazer nossos walking tours, e a gente deixa aqui, né, um convite para quem tiver interesse, ficar sempre ligado no Desvendando Macaé Turismo aqui no Instagram e no Desvendando Macaé no Facebook, na rede social do Facebook, porque a gente vai liberar nosso calendário, né, de roteiros, e o Benedito Lacerda é um deles. E nada mais gostoso do que ouvir essa história andando pelas ruas em que ele foi criado, as ruas. É uma viagem no tempo, né? Na verdade. Esse é um dos roteiros mais gostosos. Bom, a gente quer lembrar duas coisas também. A gente está fazendo lives ao vivo diariamente
no Facebook às 12 horas, na página Desvendando Macaé. Aqui no Instagram a gente está fazendo lives às quartas e sábados, né? A gente faz uma apresentação simultânea aqui e na Rádio Gentileza, né? Obrigada, Rádio Gentileza, pela oportunidade. Hoje caiu, pelo tempo tá fechado aqui a nossa conexão. Grande Marquinhos. Mas aquele abraço, obrigada aí pela oportunidade de divulgarmos não só os nossos roteiros, o nosso trabalho, mas também o conhecimento que a gente tem sobre a história de Macaé. O estudo que a gente faz no Facebook é um estudo diferente e aborda vários tipos de assunto. O estudo que a gente faz aqui no Instagram é um estudo que a gente traz um tema a cada live, tá? Muito obrigada a todos que nos assistiram, um grande abraço. Se quiserem fazer contato com a gente, 22 98829 8846. Isso aí, galera, um grande abraço para vocês. Deixo aqui um abraço lá para Marquinhos, da Rádio Gentileza, tá? E daqui a pouco a gente vai estar ao vivo. Daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos no Facebook. Por isso a gente precisa ir. A gente quer deixar aqui também um abraço para o nosso parceiro, Fred, do Macaé Passagens. Isso aí. Fred está fazendo, apesar da quarentena, ele está fazendo transporte para empresas, né? Transportando funcionários até as empresas, naqueles serviços que são indispensáveis. E ele também faz serviços executivos específicos de carro, para quem está precisando aí procurar. A gente vai deixar nos comentários, tá? O contato do Fred. É um grande parceiro nosso aí nos nossos roteiros. Só procurar Macaé Passagens aqui no Instagram que vocês vão ter o contato dele também, tá bom? Quem precisar sair de casa por algum motivo que seja realmente relevante, tem o Fred para ajudar na parceria aí, fazendo um transporte de excelente qualidade por um valor justo. Tá bom? Gente, um abração. Até sábado aí, Instagram. Valeu. Até sábado, Instagram. Valeu, Rádio Gentileza. Um abraço aí em todos os ouvintes da rádio. Valeu, gente.